Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui para a gente finalizar, então, essa nossa pintura, né, da menininha. Hoje é o dia dela. Na outra aula, eu já fiz, então, um cachorrinho e agora nós vamos finalizar. Aqui eu estou passando o amarelo pele, tinta acrylex, tá? E o pincel tigre, número 6 da referência 815. Aqui, gente, eu só pego a tinta e aplico ela, tá? Só passo ela em todo o risco, com cuidado para não passar para fora. E assim eu vou fazendo todo o preenchimento, tá? Muito simples, só mesmo vou aplicando a tinta. Como eu disse, com todo cuidado aí para não sair. Quando vou aproximando aí do risco, eu vou fazendo com mais cuidado, para que não saia mesmo para fora, tá? Muito rápido, olha só. Com o marrom, vou esfumar um pouquinho, fazendo o sombreamento, tá? Essa sombra aí ao redor do cabelinho, perto da sobrancelha e também próximo na orelha. Onde eu vejo que tá um pouquinho escuro, eu volto com o amarelo pele, como eu tô fazendo agora, passo por cima e já esfumo, mistura aí a cor com a outra para que então ela possa ficar mais suave. Vou fortalecendo um pouquinho aqui mais com o marrom, onde é necessário, ao redor dos olhos, na sobrancelha, na orelha, que eu volto um pouquinho para esfumar. Com o rosé, vou fazer aqui a parte da bochecha dela, tá? Na parte bem aqui, mais embaixo. Coloco um pouquinho de rosé, já esfumo com o pincel no movimento circular para misturar bem uma cor com a outra. Primeiro aqui eu tirei o excesso, tá? Do pincel, sempre façam isso. Toda cor mais escura ou diferente, tira o excesso. E aí é só misturar. Onde é necessário, eu passo um pouquinho mais de marrom. Continuando, vamos fazer então os braços. Eu quero fazer toda a pele primeiro. Como eu tinha dito na aula passada, eu não iria fazer, gente, o chão, tá? Eu fiz diferente aqui, eu fui direto para fazer a pintura da menina, para mostrar que também é possível fazer assim. E aqui eu só tô preenchendo mesmo com amarelo pele, para fazer o sombreamento, tá? Eu quero aproveitar aqui o máximo possível. Eu posso até passar em tudo, mas se eu ver que a necessidade de, após, né, passar o marrom vai estar seco, então eu prefiro fazer aos poucos. E vocês também podem fazer de acordo com o clima aí onde vocês estão. Se a tinta não secar rápido, já pode passar amarelo pele em tudo, preencher tudo e depois vir só esfumando e fazendo as sombras. Muito simples, é só passar a tinta sem medo. Olha só que facilidade, muito simples. Gente, eu estou trazendo esse formato aqui de vídeo para o canal um pouco mais demorado, como este, por exemplo. Porque aqui não é um simples vídeo de dicas, é uma aula, né? Um vídeo onde eu ensino os passos, passo a passo, como você vai fazer a pintura completa. Não tem como eu chegar aqui e acelerar também o vídeo todo para vocês. Em algumas partes que eu vejo que não há necessidade, por exemplo, o contorno em que nós vamos fazer, eu gosto de acelerar um pouco o vídeo para não ficar tão extenso. Mas onde eu preciso de falar, onde eu preciso de dar dicas de cores, é necessário. Então, esse tipo de conteúdo é voltado realmente para as pessoas que, assim como eu, amam a pintura, querem aprender comigo, tá? É para você aí que me segue, que gosta mesmo do meu trabalho. E eu quero até que você deixa eu saber. Aqui eu estou esfumando, tá, gente? Com marrom. Observe, eu estou conversando aqui com vocês, mas olha que simplicidade. Pega um pouquinho de marrom, toda a parte que está por baixo, onde vai sombra. Pego um pouquinho de marrom, aplico e depois eu tiro o excesso. Isso é muito importante. Não precisa nem de lavar o pincel, só passa ele assim no paninho. Se for necessário, lave e seca. Aí volta e passa ele sem tinta. E aí você vai misturando em movimento circular. Então, como eu estava dizendo, é para essas pessoas que querem mesmo aprender o passo a passo comigo, tá, gente?
Aqui eu vou completar com o amarelo pele nessas partes que são necessárias aí. E volto com o marrom. O marrom é o mínimo, pouquinho mesmo, para não escurecer sua pintura, porque senão vai ficar uma pele muito morena, bem escurinha. E eu quero que ela fique uma tonalidade muito bonita, só com sombra. Tiro o excesso. Continuo passando aqui com o amarelo pele agora nas pernas, tá? Só aplico a tinta, muito fácil e rápido essa parte. Esse processo aí, tá? É um processo mais simples que tem, de preenchimento. É a cor de base nossa aí. Então, gente, se você for comprar um curso online, o que acontece? Um curso comprado é a mesma coisa. São cursos de horas, né? São aulas, assim, vídeos com horas de duração para você realmente aprender o passo a passo, porque não seria aula se não fosse assim. Dicas a gente deixa mais no Instagram, nos destaques, dúvidas e dicas pequenas mesmo, porque aqui eu trago mais voltada para aulas com conteúdo, um conteúdo maior para aprendizado, tá? Trago também de vez em quando alguns vídeos aqui assim mais curtos, mas aqui é mais voltado mesmo para aulas, por isso que são vídeos um pouco demorados. Na aula aqui que eu trouxe para o canal Pintando o Menino, essa versão para menino, eu fiz dessa forma, eu fiz a base do cabelo e vai ficar um cabelo castanho, tá? Então vai ser marrom aí, o esfumado, né? Onde vai ser a sombra. Por enquanto eu vou só preenchendo, simples assim. Pego a tinta, já passo com o pincel número 6, que o trabalho rende mais. Eu coloco o pincel assim de lado, porque ele já vai fazendo como se fosse o formato do cabelo dela na testa, tá, gente? E já vai dando aquela forma mesmo de cabelinho. Preencho. Eu vou fazer só a parte da frente, por enquanto, tá? Com o marrom já faço ao redor aí do laço e em todo o contorno, na parte da frente mesmo do cabelo. Observe que eu deixei a tinta de um lado só e pra cima. Então eu já passo a tinta e já puxo, tá? Aplicando assim, já puxando, já como se fosse o formato do cabelo. E eu não vou não vou puxar esse marrom todo até chegar embaixo. Vou deixar a parte do meio, a parte central aí, mais clara. E agora de baixo pra cima. Aqui o pincel tá um pouco grande, eu vou trocar para um pincel número 4. Vocês podem fazer da mesma forma, o pincel que vocês se adequarem melhor, tá? Tem mais costume. Então eu já pego o marrom com o pincel de lado, como se fosse tirando aí, fazendo os fiozinhos do cabelo com a mão bem de leve, tá, gente? Não precisam de ser muitos,
vocês vão observando a pintura, porque a gente tem que ter um olhar mesmo, assim, não tem regra. A técnica é essa, tá? É bem simples. Eu volto aqui com o amarelo pele, a cor de base, para dar uma clareada aí no meio. Eu não quero que fique escuro, para dar uma sensação assim de brilho e volume. Agora sim eu volto com o marrom. Novamente escurecendo, né? Fazendo aí as partes mais debaixo do cabelo, onde vai ser mais escuro mesmo, tá, gente? E cabelo é prática mesmo, para vocês conseguirem fazer, tem que estar fazendo várias vezes. Se eu fizer uma nova pintura com esse mesmo risco, eles vão saírem diferente, porque todo trabalho manual, quem é artesão sabe do que eu estou falando, ou praticamente todos, não se dá para repetir da mesma forma, fica diferente. Cada um vai ter o seu jeitinho, a sua personalidade até. Inclusive os olhos saem diferente, e assim todos os detalhes, tá? Mas a técnica é a mesma para todos, então vocês podem fazer e treinarem para conseguir fazer então esse cabelo. Aqui eu só estou clareando, tá, na parte central e ao mesmo tempo eu já volto escurecendo aí mais próximo da fita. Eu quero que essa parte fique mais escura, tá? Fique um pouco mais como se fosse uma sombra por baixo por cima do cabelo, né, da fita. A fita do laço do cabelo dela. Sempre com o pincel de lado no formato do cabelo. Agora, com o rosa, nós vamos preencher toda essa parte da fraldinha, tá, gente? Esse rosa que eu estou usando é o rosa chá, vou só preencher. Aqui eu tirei um pouquinho o zoom. Olha que tranquilidade para fazer esse laço, gente. Só pego a tinta rosa aí no pincel 6. Essa rosa é o rosa chá, escolhi tudo cor de rosa mesmo. Vocês podem trocar e colocar a cor de sua preferência. Amarelo, vermelho, fica lindo também. E aqui eu vou espalhar toda essa tinta só para preencher e fazer toda essa base com esse rosa chá. O que vai destacar aqui nessa pintura, na verdade, é o fundo, né? Que nós vamos sombrear e, por fim, o contorno. Com cuidado aqui, se quiser trocar de pincel pode, eu vou continuar aqui com o pincel maior mesmo, para adiantar o trabalho, até porque eu tenho uma habilidade para fazer, mas se você tiver um pouquinho de dificuldade, pode trocar sim de pincel, fazer aí com de sua preferência, que você tem um costume. Pronto, chegou a hora de fazermos então o esfumado aí. Faço primeiro só nas partes em que eu vou
depois voltar onde é fundo, tá? Primeiro eu faço durante todo o laço, como se fosse esse contorno aí um pouco mais escuro. Agora nessa parte do centro do lacinho, eu faço esse movimento para dar volume no laço, fica lindo. Vou escurecer aqui um pouco mais. Onde eu vejo que é necessário, eu volto com o rosa. Com o branco, vamos então iluminar esse laço. Já coloco o branco e ao mesmo tempo eu já esfumo, tá? Eu puxo ele aí de leve para cima do rosa, sem cobrir o rosa. Porque se eu fizer um contorno todo de branco para depois esfumar e puxar, não vai dar esse efeito bonito, não vai dar certo. Ele acaba ressecando, tá? E não fica bonito não. Agora eu vou fazer aqui do outro lado. Já aplico a tinta e já puxo, observe bem a maneira que eu faço. Sempre acompanhando o movimento do laço mesmo, arredondado. Falta um pouco mais aqui nessa parte de cima, tá? Eu volto e passo de novo. E também na ponta de baixo do laço. Volto aqui com cinza, aliás, com branco, só pra clarear uma parte que estava mais escura, e com cinza para fazer um pouco mais de sombra onde é necessário. Só em algumas partes, tá? Para dar aquele efeito como se fosse um elástico. Vocês vão entender melhor na hora do contorno. E se vocês já estão gostando, gente, até aqui, não se esqueçam, tá? De deixar o seu joinha aí. Quem não é inscrito, se inscrever aqui no canal, compartilhar também esse vídeo com as pessoas que vocês conheçam e saibam que gostam de conteúdos assim, tá bom? E sejam muito bem-vindos aos novos, os novos aqui inscritos no canal. Muito obrigada a todos que seguem, tá? Que me acompanham aqui os meus trabalhos. E vamos seguindo aqui. Tô preenchendo com branco. E já faço a sombra com cinza. Aqui também, gente, vocês podem usar o sépia para fazer essa sombra. Fica bonito também, tá? Mesma forma, preencho tudo aí com branco. Fazendo as nervurinhas aí para ficar bem certinho.
Fiz a sombra com o cinza, ficou um pouquinho escuro. Tiro o excesso da tinta do pincel aí, tá? E volto passando o pincel novamente, espalhando até ficar do tom desejado. Fica bem certinho, só puxe um pouquinho espalhando, para não ficar muito marcado. Sigo aí fazendo agora a lateral. Eu percebo aqui, gente, que eu esqueci de preencher com o tom amarelo pele, que é a perninha dela. Vou deixar o espaço para eu fazer, tá? Então eu sigo passando branco no babadinho e mais à frente eu vou passar aí o amarelo pele. Cinza de novo, tá? Para nossa sombra aí. Esse lacinho eu vou fazer ele com rosa escuro e branco somente. Do centro para as bordas eu passo rosa, faço um lado primeiro, com o branco eu já faço um contorno aí. Mas não é um pincel de contorno, tá? É um pincel menor, o mesmo que eu usei para fazer os babadinhos. Faço o outro lado a mesma coisa, do centro para a borda. Agora o branco. Da mesma forma. Agora sim, eu pego esse de contorno porque o detalhe do centro do lacinho eu não consigo fazer com esse pincel anteriormente aí. Eu vou fazer com esse aqui. Todos os detalhes de contorno eu já aproveito e faço aqui com o branco. Com o rosa eu só faço o detalhe na parte central, tá, gente? Vou pegar aqui um pouquinho de amarelo pele e já passar onde faltou também no pescocinho dela. Ao redor da orelha aí eu já pego marrom, passo um pouquinho de marrom para esfumar e fazer esse fundo. Bem aos poucos, porque é bem pequenininho o espaço aí que nós temos, né? Um pouquinho de marrom para sombra. Aí eu lavei o pincel e agora lavei e sequei o pincel. Agora com o rosa nós vamos passar a preencher toda essa parte do babador. Rosa chá que eu tô usando aqui novamente. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também, como eu sempre deixo aqui para vocês, as cores utilizadas no nosso trabalho, nossa aula de hoje, tá? Foram poucas cores, mas eu vou deixar anotado para vocês. Com o rosa escuro eu faço ali o contorno, toda a sombra. Esfumo um pouquinho, tá? O lacinho todo rosa também, rosa chá.
E o rosa escuro para escurecer um pouquinho aí, para fazer a sombra. Sempre tirando o excesso do pincel. Observe que sempre eu tiro o excesso de tinta. E o branco, vamos iluminar. Eu vou até usar o de contorno, tá? Porque o espaço é muito pequeno. Aí no babador vocês usem a criatividade. Pode fazer babadinho nele, de branquinho na ponta. Pode colocar bolinhas ou estampadinhos aí também no laço, fica lindo. E para isso podem treinar e fazer vários desenhos desse em tecidos assim fininhos como esse, o tricoline, porque dá para você ir treinando e ao mesmo tempo você vai modificando aí e tendo mais prática. Quanto mais vai fazendo, mais prática vai tendo e fica lindas pinturas. Nenhuma vai ser igual a outra por ser manual. Tudo que é feito manual, artesã sabe do que eu estou falando, né? Agora eu estou fazendo aqui essa parte da perninha que faltou com amarelo pele e vou escurecer um pouquinho com marrom. Então, assim, a gente faz um trabalho, a gente pode até repetir aquele mesmo trabalho que a gente está fazendo ali, mas não ficam iguais. Cada um vai ter o seu jeitinho, o seu charme e fica lindo. A técnica é a mesma, tá? E aí eu vou esfumando até chegar ao tom que eu quero. Nem muito escuro, né? Mas também não pode faltar o marrom. Com um pouquinho só de tinta branca no pincel de contorno, eu já faço o olho, que é tão pequeno aí o espaço. Eu vou usar o sépia para fazer o centro do olho. É o mesmo tom que eu vou contornar todo esse desenho, tá, gente? Aí eu vou fazer só o contorno dos olhos, sobrancelha. E no contorno do desenho, já adiantando aqui para vocês, eu vou acelerar um pouquinho aqui o vídeo, tá? Porque não tem necessidade, é contorno, sempre com o pincel bem de pé, sempre da forma que eu falo em todos os vídeos aqui no canal. Aqui eu faço um pouquinho de amarelo pele onde faltou na frente dos olhos. Vou colocar pinguinhos de tinta branca para dar o brilho daqui a pouco. Espero muito que vocês estejam gostando, tá, gente?
Então, gente, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.